Paulo acreditava na imortalidade da alma? Em Atos capítulo 23, o apóstolo Paulo está no Sinédrio, sendo julgado, e está entre os fariseus e saduceus. E ele se identifica com os fariseus sobre a questão da crença sobre a vida após a morte. Leiamos. Sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: Varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Atos capítulo 23, versos 6 a 8. Veja que Paulo, mesmo já convertido ao Evangelho de Cristo, no tocante à ressurreição dos mortos, à existência de anjo e de espírito, Paulo cria como os fariseus, ou seja, acreditava na imortalidade da alma. Grupos mortalistas, como os adventistas do sétimo dia e as testemunhas de Jeová, que negam a imortalidade da alma, para fugir da evidência desse texto, argumentam que espírito, nesse texto, são os demônios, os espíritos malignos. Porém, o texto no original grego aparece o termo pneuma, que se refere ao espírito humano, e não daimons, que se refere aos demônios. Além disso, o termo no original está no singular. Portanto, o argumento é infundado. Os adventistas tentam negar que os fariseus acreditavam na imortalidade da alma. Porém, a própria profetisa do adventismo, Ellen White, dá a entender que os fariseus criam sim que a alma é imortal. Vejamos algumas afirmações de Ellen White. Entre a multidão que ouvia os ensinos de Jesus, havia muitos fariseus. A doutrina de um estado consciente de existência entre a morte e a ressurreição era mantida por muitos dos que ouviam as palavras de Cristo. Livro Parábolas de Jesus, páginas 76 e 263. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus disse aos fariseus: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Livro O Desejado de Todas as Nações, página 407. Veja que por essas declarações fica claro que Ellen White acreditava que os fariseus eram imortalistas. O livro da Igreja Adventista também confirma o pensamento de Ellen White. Leiamos. Pelos escritos judaicos, é evidente que os fariseus e vários outros grupos judeus, nos dias de Cristo, criam no estado consciente do homem após a morte. Livro Questões sobre Doutrina, página 379. E o próprio dicionário da Igreja Adventista do Sétimo Dia confirma isso. Leiamos. Os fariseus acreditavam na existência de espíritos, na imortalidade da alma, na ressurreição do corpo. Acreditavam que, na ocasião da morte, todas as pessoas vão para o Hades. Dicionário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, página 495. Portanto, segundo a própria Ellen White, os próprios livros adventistas, segundo livros históricos e segundo a própria Bíblia, em Atos 23, versos 6 a 8, os fariseus criam na imortalidade da alma. E se Paulo diz que nesse ponto
se identificava com os fariseus, logo fica provado que Paulo acreditava na imortalidade da alma.